Olá, vamos continuar com a iniciação de Elizabeth Reich. Eu acabei de ler o capítulo chamado Passado se transforma em presente. E ela estava contando logo depois como foi apresentada pelo seu pai a toda a corte, né? Políticos e nobres. E a conversa que ela estava tendo com a sua criada sobre querer ser iniciada, né? Não querer um presente material, e sim um presente imaterial. Bom, o 24 que eu nomeei se chama Ele. À noite, bem coberta com véus, deixo o palácio com o menu e percorremos o longo caminho de arcadas que vai do palácio até o templo. Vou ao encontro do pontífice, irmão do meu pai, o filho de Deus, Ptah-hotep. Não sei se é assim que pronuncia, mas vou pronunciar do jeito abrasileirado, tá, gente? Ptah-hotep é o sumo pontífice. Além disso, é o maior de todos os médicos e arquitetos do país, pois conhece e domina os segredos das leis da natureza. Veio ao mundo com a missão de dirigir a vida espiritual dos homens mortais, com a tarefa de introduzi-los no conhecimento. Sua posição hierárquica é superior à do meu pai, porque ele nunca se identificou com o corpo. Meu pai, entretanto, casou e com isso se ancorou profundamente à matéria. Seguimos até o templo em silêncio. Menu já aprendera a lição. Quando estou concentrada, ela deve calar-se. Um neófito que nos esperava no templo me levou para dentro. Menu ficou no vestíbulo. Ainda percorri um longo corredor arqueado e fiquei à espera de Ptah-hotep numa pequena sala de visitas. O neófito deixou-me só. Lá estava ele, o representante de Deus. Eu o vejo pela primeira vez bem de perto e sinto-me dominada por seus olhos. Ah, esses olhos de um azul escuro tão profundo que parecem negros. São tão escuros porque não têm fundo. São tão profundos como a própria abóboda celeste. Quando olhamos para os olhos dos mortais, dá para ver bem o seu fundo. Dá para ver neles a alma de seus donos. Dá para ver todo o caráter das pessoas. Vemos os olhos individuais. Os olhos de Ptah-hotep são muito diferentes. Esses olhos são infinitos, como se fosse possível ver neles o vazio do céu estrelado. Nesses olhos não há nada de pessoal, nenhuma individualidade, somente uma profundeza ilimitada na qual existe a eternidade. Todo mundo, toda a criação estão nesses olhos. Também me reconheci neles e desde o primeiro instante senti total confiança, pois sei que me conhecem, me contêm em si. Eu sei, sou nele e ele está em mim. Ele me ama como ama a si mesmo, porque sou ele e eu formamos uma unidade perfeita. Ele é a personificação do amor. Sinto como esse amor me envolve, como brilha através de mim.
Comovida até as profundezas do íntimo, deixo-me cair de joelhos diante dele. Ptah-hotep me dá a mão, levanta-me e diz: minha filhinha, nunca dobre os joelhos diante de uma forma visível. Nunca humilhe a centelha divina que existe em cada um de nós. Através de você, de mim e de toda a vida criada, manifesta-se o mesmo Deus. Deus é o único diante de quem você deve ajoelhar-se. Agora levante-se e me diga que veio. Pai da minha alma, explico, desejo a iniciação. Você sabe em que ela consiste? Perguntou ele. O que você entende por iniciação a ponto de desejá-la? Não sei exatamente no que consiste, mas quero ser onisciente. Sinto-me como uma prisioneira do meu corpo. Tenho a sensação de me movimentar às apalpadelas na escuridão, entregue às forças invisíveis que não conheço, que, portanto, não posso dominar. Quero ver tudo claramente, quero ter conhecimento, assim como você, meu pai, e os outros iniciados. Iniciação, respondeu Ptah-hotep. Significa tornar-se consciente. Agora, você tem um certo grau de consciência, correspondente à resistência dos seus nervos e do seu corpo. Quando nos tornamos espiritualmente conscientes, num grau mais elevado, dirigimos forças mais elevadas, mais fortes e penetrantes pelo corpo. Na mesma medida, a força de resistência dos nervos e do corpo aumenta. Tornar consciente o grau mais elevado de todos, o grau criador, divino em si mesmo, e, paralelamente, aumentar até o mais alto grau a força de resistência dos nervos e do corpo, a fim de poder suportar esse estado divino no corpo sem acarretar danos. Isso significa iniciação. Ela traz a onisciência e a onipotência consigo. Compreendo, pai da minha alma, e é justamente isso que pretendo alcançar. Ptah-hotep fica me observando em silêncio por bastante tempo. Sinto seus olhos me atravessarem até o íntimo. Por fim ele diz: você receberá a iniciação, mas não agora. Ainda não está madura em todos os sentidos. Você tem a força criadora divina no corpo, mas não aprendeu ainda a controlá-la. E se tomar consciência dessa força cedo demais no âmbito espiritual, antes de poder dominar sua revelação física, isso representará um grande perigo para você. Que perigo, pai da minha alma? O perigo de, ao obter um alto grau de consciência e o poder de dominar essa força, ocasionalmente queimar os seus centros nervosos, caso essa energia se espalhe para os centros inferiores do seu corpo. Nesse caso, a consciência mergulharia mais baixo do que neste seu nascimento. Você ainda não tem experiência sobre como lidar com essa força. A conscientização precisa começar no degrau mais baixo da escada da revelação, pois então você dirigirá apenas a força correspondente à etapa de evolução do seu corpo, e os nervos a suportarão sem perigo. Desse modo, a força de resistência dos nervos corresponderá às energias enviadas para ele. Pai da minha alma, me diga o que significa dirigir a força geradora para dentro do corpo e experimentá-la nele.
Como posso conhecer essa força em sua manifestação física e dominá-la? Se a iniciação deve começar por isso, e caso eu tenha de fazer essa experiência, então desejo iniciá-la já, a fim de amadurecer para a iniciação mais elevada. Ptahhotep manteve o nobre semblante impassível até agora, como se fosse uma estátua entalhada de alabastro, só que havia fogo em seu olhar. Porém, ao ouvir minhas palavras, os traços tranquilos do seu rosto se movimentam e ele sorri, com os olhos irradiando ainda mais luz e compreensão. Agora? Pergunta. Isso não será possível, minha filha, pois tornar consciente o degrau inferior da escada da manifestação significa viver o amor físico. Terá de esperar até seu coração acordar para a radiação masculina positiva de um jovem que lhe sirva, que incendeie e que desperte em você a sua força feminina negativa. Essa força você terá de conhecer pelo amor. Precisará ter feito a experiência, caso contrário, não saberá dominá-la. Continuará a ser para você uma tentação constante e um grande perigo. Poderá cair em um nível muito inferior de consciência, mais baixo do que o que tem agora. Pai da minha alma, nunca serei vítima do amor carnal. O amor não é uma tentação para mim. Não receio isso, pois para mim não representa um perigo. Permita que eu seja iniciada. Ptahhotep fica muito sério e diz: criança, você só acha que o amor não representa nenhum perigo porque ainda não conhece a sua força. Ter coragem diante de um perigo que não conhecemos não é coragem, mas ignorância. Sua inexperiência não lhe aponta a tentação do amor. Você acredita estar armada contra essa força. Mas nunca se esqueça de que o amor também é uma manifestação da força geradora de Deus. Portanto, tão forte como o próprio Deus. Você não pode destruí-la, apenas transformá-la. Mas se não conhece essa força, também não pode saber como transformá-la. Volte para casa e espere até o destino lhe trazer essa experiência. Quando conhecer o amor em sua realidade, quando tiver vivido, quando puder entender sua força, então volte e eu a iniciarei. Ao ouvir essas palavras, ajoelho-me diante dele, abraço seus joelhos e peço transtornada: não me mande embora. Não me negue a iniciação. Suportarei e resistirei a todas as tentações do amor. Não vacilarei. Eu lhe peço, dê-me a iniciação. Ptahhotep sorriu outra vez, acariciando meus cabelos. Sinto a imensa força de sua mão, cuja irradiação fluiu como uma corrente pela minha cabeça. Com efeito, diz ele, não estou acostumado com esse tipo de comportamento. O que você acha, minha filha? Acha que mudarei de ideia só porque você se ajoelhou diante de mim e quer me convencer? A iniciação também requer que você tenha absoluto autocontrole. E criança, você está longe de tê-lo. E sua autossegurança está de acordo com a sua experiência. Primeiro obtenha a necessária experiência, então volte aqui. Percebo que ele nada mais tem a me dizer. Levanto-me e despeço-me. Pai da minha alma, eu vou, mas nem por isso vai me abandonar. Vai? Posso voltar a vê-lo?
Ptah-hotep responde com um amor indescritível. Sei que esteve muito tempo só durante sua tenra infância e que continua solitária. Isso deve ser assim para que desenvolvesse a sua independência. Porém, você nunca está sozinha, de certo você sente isso. Está ligada a nós pelo vínculo eterno das leis do parentesco. Sempre estou com você, mesmo que não saiba disso. Eu sabia que viria me procurar com esse pedido antes de você mesma saber. E também tenho consciência do que irá acontecer daqui em diante. Mas há leis às quais nós também temos de obedecer. Você nos pertence. Inclino-me profundamente diante dele a fim de receber sua bênção. Então parto. Menu está à minha espera no saguão e imediatamente me pergunta: como foi? O que o Filho de Deus lhe disse? Conte-me tudo, depressa. Eu já não estava aguentando esperar. Não sei por que demorou tanto. Está me ouvindo? Conte-me. Receberá a iniciação? O Filho de Deus não quer dá-la a mim. Ele disse que ainda não tem experiência da vida terrena. Graças a Deus, disse Menu, radiante de alegria. Eu não lhe disse que a iniciação não era para você? Eu sabia. Sim, Menu. Você sabe de tudo. Mas agora me deixe em paz. Preciso organizar minha cabeça, por ordem nos pensamentos. Voltamos silenciosamente para o palácio. Naquela noite e no dia seguinte, não consigo pensar em outra coisa, apenas no representante de Deus, Ptah-hotep. Sei que por linhagem descendo da raça dos filhos de Deus. Mesmo assim, foi um grande acontecimento ouvi-lo dizer que era o guardião da minha alma. Ele é o representante visível de Deus aqui na Terra. E eu posso falar francamente com ele sobre meus mais recônditos pensamentos, como se estivesse conversando com Deus. Seus olhos me atravessam, seu olhar alcança os cantos mais ocultos da minha alma, e isso me torna feliz. É tão maravilhoso saber que eu pertenço a um ser vivo, que me entende sem precisar de palavras, e que nunca se zangará comigo porque vê tudo de cima, como o próprio Deus. Não preciso lhe explicar qual é a minha opinião sobre um certo assunto, o motivo de eu fazer determinada coisa ou desejar fazê-la, como tenho de fazer sempre com meus educadores. Ptah-hotep vê os motivos ocultos das minhas ideias, das minhas ações, mesmo aquelas das quais ainda não estou consciente. Não preciso dizer nada a ele, basta ficar à sua frente. Ele me vê. Seu espírito está aberto para mim, sinto seu contato constante. Também sentia isso antes de encontrá-lo. Sentia que uma força férrea me conduzia. Também sei que essa força era e ainda é a sua radiação. Agora também percebo que seus olhos me observam, que ele me vê mesmo quando não estou com ele. Sinto seu olhar sobre mim, e seja o que for que eu pense ou faça, nada ficará escondido dele. Mas então ele também percebe que não estou contente com o fato dele me negar a iniciação. Não concordo com o fato de ter que passar por experiências amorosas antes de obtê-la. Nunca me apaixonei. Os homens só me interessam à medida que espero que admirem e reconheçam a minha beleza. Todos eles fazem isso, e é suficiente, pois minha vaidade dura somente enquanto atuo na vida social. Quando fico só comigo mesma, apenas há um desejo que preenche toda a minha alma: a iniciação.
Não posso e não quero esperar até reunir experiências amorosas, pois nunca as terei. Portanto, à noite, envolto outra vez em véus e na companhia de uma perturbada Menu, volto a Ptahhotep para pedir-lhe a iniciação. Como da outra vez, Menu fica no saguão e o neófito me leva até o jardim. Ptahhotep está sentado embaixo de uma palmeira. Inclino-me diante dele, ele corresponde à saudação e fita-me com seus olhos brilhantes. Tenho a sensação de que observava dentro de mim. Mantém-se em silêncio. Fico em pé, sem dizer nada. Para que falar, se ele sabe o que eu quero? Ele lê meus pensamentos. Ptahhotep me deixa parada ali. Por fim levanta-se, coloca a mão abençoada em meus ombros e pergunta: por que veio até aqui? Pai da minha alma, respondo. Por que pergunta se já sabe de tudo? Estou infeliz porque me negou a iniciação. Não tenho outro desejo, outros pensamentos, só penso nela. Por favor, permita que me inicie. Ptahhotep acaricia-me amorosamente os cabelos e diz sério, quase triste: já respondi ontem ao seu pedido. Acalme-se, tenha paciência. Pense no que lhe disse ontem sobre as forças geradoras e viva como os outros jovens. Cuide das flores, dos animais, vá e brinque com as outras pessoas da sua idade. Seja alegre e, por enquanto, não pense mais na iniciação. Pai, respondi agitada, só posso pensar na iniciação, pois seja lá o que faça, isso dirige meus pensamentos para ela. Quando observo as flores ou as minhas tartarugas, quando olho a maneira como andam de um lado para o outro, levando a vida com tanta sabedoria, como se tivessem inteligência, eu descubro que em tudo segredos, e quero saber, quero compreender, quero ser iniciada. Eu vou ler esse parágrafo de novo, tá? Pai, respondi agitada, só posso pensar na iniciação, pois seja lá o que faça, isso dirige meus pensamentos para ela. Quando observo as flores ou as minhas tartarugas, quando olho a maneira como andam de um lado para o outro, levando a vida com tanta sabedoria, como se tivessem inteligência, descubro em tudo segredos e quero saber, quero compreender, quero ser iniciada. Se as tartarugas fossem inteligentes, respondeu Ptahhotep, sorrindo, elas não levariam um modo sábio de vida. Você também não quer ser sábia, pois já tem inteligência. Aliás, inteligência demais. Mas tente compreender justamente com essa sua inteligência rara que a iniciação ainda é precoce para você. Volte quando tiver feito as experiências terrenas, só então a iniciarei. Ai, com ele não é tão fácil como com a minha boa Menu. Ptahhotep é duro, e minhas forças batem contra ele como os dardos contra um rochedo. Inclino-me novamente diante dele e vou embora. Lá fora respondo perturbada e furiosa às perguntas de Menu, contando-lhe que Ptahhotep não me achava suficientemente madura. Eu estava furiosa diante da minha impotência contra o tempo, pois este estava na minha frente, como uma parede intransponível, tão invencível como o próprio Ptahhotep. À noite não consigo dormir outra vez, e no dia seguinte fico andando pelo quarto, irrequieta e infeliz.
Lembro os leões domesticados andando de um lado para o outro na jaula. Minha consciência foi tornada obscura no ato do nascimento, e eu me via constantemente na mais profunda escuridão. Quero ver tudo claro, apesar de estar encarnada. Quero os conhecimentos, quero a iniciação. Por que tenho que esperar? Se o amor me deixa indiferente agora, também me deixará indiferente quando eu for iniciada, quando souber tudo. Já sei agora que o amor físico representa apenas uma necessidade da natureza a fim de gerar a prole. Por que representaria um perigo para mim o fato de ainda não tê-lo experimentado? Tenho inteligência e consciência que me protegerão desse perigo. Não cairei na armadilha da natureza, não cairei na armadilha do amor. Saberei resistir à tentação. Fico pensando nisso o dia inteiro, até que à noite não posso mais suportar. Pego o véu e percorro outra vez o corredor de arcos com menu, até o templo de Ptah-hotep. Quero dizer-lhe que não temo a tentação. Serei suficientemente forte. Ele pode me iniciar com toda a tranquilidade. Mas como sou cega, que tola! Como se não tivesse visto o futuro com toda clareza. Como se ele não soubesse que tudo teria de acontecer desse modo. Mas ele também precisa acatar as leis divinas e observar com paciência como corro para as minhas perdições. Como primeiro preciso cair nas profundezas para depois poder tornar a subir com o próprio esforço. Ele me recebe outra vez em sua sala de visitas. Entro e inclino-me diante dele, digo decidida: Pai da minha alma, quis obedecer, mas não pude. Tenho tanto anseio pelo conhecimento que estou de volta. Não vejo motivo para esperar. Tenho certeza de ter bastante força para resistir à tentação do amor carnal. Sou bastante forte e tenho autocontrole. Peço-lhe a iniciação. Ao me ouvir, Ptah-hotep fecha os olhos brilhantes e mantém-se imóvel durante longo tempo. Fico impaciente à espera, mas também imóvel para não perturbá-lo. Por fim, Ptah-hotep abre os olhos, vem na minha direção, pega minhas mãos nas suas e diz: Por 3 vezes você pediu a iniciação apesar da minha recusa. Existe uma lei que nos obriga a iniciar alguém da estirpe dos filhos de Deus quando essa pessoa repete 3 vezes o pedido. Esse é um sinal de que a iniciação é necessária, represente ou não um perigo. Falarei com seu pai sobre a maneira como começaremos a tarefa, para que você possa cumprir seus deveres quando chegar a hora da iniciação. Outros neófitos moram juntos no templo durante esse período, mas teremos de abrir uma exceção no seu caso, visto que terá de cumprir os deveres de esposa do faraó. Agora vá em paz. Minha vontade é de arremessar-me em seus braços para agradecer-lhe o consentimento, mas quero mostrar que sei me controlar. Fico imóvel, somente meus olhos brilham de alegria. Ptah-hotep me olha sorrindo e diz: O que faz em pensamento, considere realizado. Nunca se esqueça disso. Bem, se considero o que pensei como uma ação, então eu a farei de fato. E me jogo em seus braços e beijo seu rosto, do lado esquerdo e do lado direito. Obrigada, obrigada, que coisa maravilhosa, serei uma iniciada. Como vejo, você tem bastante autocontrole, diz Ptah-hotep. Só agora, pai, respondo sorrindo, só agora. Afinal,
Você não é apenas o sumo pontífice. Você não é apenas o sumo pontífice, mas no sentido físico também é meu tio e, portanto, posso beijá-lo, certo? Mas quando receber a iniciação, verá como saberei me comportar com sobriedade. Sim, já sei disso, responde Ptahhotep, abraçando-me com muito afeto. Depois acaricia outra vez meu cabelo e me conduz até a porta onde me despeço. Volto com Menu para o palácio, pulando e dançando. Estou infinitamente feliz. Mas Menu, desde que soube que serei iniciada no templo, chora e lamenta-se constantemente como se eu estivesse para morrer. Seu pranto estraga minha alegria. Tenho a sensação de estar rodeada por sombras invisíveis. E quando ela começa a falar outra vez dos seus maus pressentimentos antes de dormir, eu fico aborrecida e dou um basta. Olhe, Menu, você sabe que quiseram afastá-la de mim depois que completei 16 anos e fui apresentada como a esposa do faraó. Também sabe que as regras ditam que eu teria de ficar apenas com as damas da nobreza. Depois de grande luta com o faraó, consegui que você continuasse comigo e que não fosse acompanhada pelas damas somente nas aparições em público. E que eu fosse acompanhada pelas damas somente nas aparições em público. Mas se continuar a se comportar dessa maneira, eu vou mandá-la embora e pedir que as damas venham ficar comigo. Em sua grande maioria são aborrecidas, mas ao menos não se intrometem em meus assuntos particulares. Minha pobre, pequena e gorda Menu. Ela se assusta tanto com minhas palavras que para imediatamente de chorar. Senta-se no chão perto da minha cama e fica olhando calada para mim, com tanto amor e medo, tanta tristeza e preocupação, que preciso rir alto. Eu a abraço e digo: fique tranquila, Menu. Nunca mandarei embora. Eu a amo. Você é a única criatura que me ama de fato, de todo o coração, e vai ficar sempre comigo. Fique calma. A iniciação não me fará mal. Só trará benefícios. Ptahhotep cuidará de mim. Ele estará sempre comigo. Espero que a iniciação não lhe faça mal, diz Menu, ao despedir-se. Mas sempre fico com medo quando ouço os grandes trovões e vejo os raios lá nas pirâmides. Espero que não tenha nada a ver com isso. Não, não tem, Menu. Agora vá dormir. Ela obedece. Eu ainda fico pensando durante algum tempo nas suas observações. Raios e trovões saídos das pirâmides. Sim, de fato. Desde a infância, sei que às vezes raios e trovões saem das pirâmides e então chove no país. Como considerava isso tão natural como a própria vida, nunca pensei no assunto. Mas agora, ao receber a iniciação no templo, também conhecerei esse segredo. Adormeci lentamente, em solene expectativa. Foi. Parece que Esther, né, está e estará por algum tempo, né, nesta outra vida, né, relatando pra gente essa experiência dela nesse passado, que ela diz não tão distante, né, atemporal. É isso. Tem um bocado de coisa aqui pra gente ficar pensando, né, pensando na teimosia dela, nessa insistência dela de estar ali passando por cima até da determinação do tio, né? E
E o tio muito firme, né, em dizer: porque você me adorna, porque você se ajoelha diante de mim, porque você insiste, você acha que eu vou ceder, né, aos seus argumentos? Você vai me convencer de tomar uma outra atitude? Né? E depois, quando ele permite isso, ele diz que foi baseado, né, nela ter pedido isso por 3 vezes. Como Pedro negou o Mestre Jesus por 3 vezes, né, deve ter um 3 aí bem significativo, que espero que a gente descubra um pouquinho mais à frente. Ou não, né, como diz Caetano Veloso, ele sempre diz isso, é isso ou não. Então tá, vamos ficar bem, né? Espero que vocês estejam em casa resilientes, que a gente possa abrir os nossos corações, abrigarmos e acolhermos uns aos outros, dentro do possível, né? A gente tem essas questões nossas, como está mostrando aqui também com ela, né? Da personalidade, quando ela diz que tem vaidades, né? Então também temos nossas vaidades, nossas impaciências e às vezes intolerâncias, né? Que saibamos compreender uns aos outros e não exigir dos outros até mesmo aquilo que a gente mesma não consegue fazer, né? Então, fiquem bem, resilientes, na paz e no amor. Um grande beijo. Até mais ver.